Olá, olá, meus queridos. Vim falar um pouquinho sobre intimidade com Deus, sobre viver mais na dependência de Deus, acreditar que Deus pode fazer tantas coisas quando você depende dele, quando você está disposta a viver coisas lindas na sua vida. Quem me conhece, meu particular, sabe como eu não abro mão de fazer a obra de Deus, de viver para Deus. Mas eu tenho vivido um tempo mais de intimidade, sabe? De mais busca. E quando a gente busca mais de Deus, quando a gente se dedica mais ao Senhor, Ele age de uma forma sobrenatural, uma forma que você não espera. Então, a partir de hoje, eu vou estar fazendo vídeos falando um pouquinho mais das minhas experiências, falando um pouquinho mais do meu crescimento com Deus. Porque às vezes as pessoas que nos conhecem aqui pelas redes sociais não têm noção do que vivemos, do que passamos, da nossa dedicação, da nossa busca, das nossas frustrações, porque temos frustrações, temos decepções, somos machucados, choramos, entristecemos. Hoje mesmo eu estou um pouquinho dodói, sentindo um pouco da garganta, mas o meu compromisso com Deus eu não abro mão. E fazer esse vídeo é um compromisso meu com Deus, com vidas, sabe? Porque eu amo vidas, eu amo a obra de Deus, eu amo ver vidas se rendendo, ver vidas sendo curadas, sabe? Porque é maravilhoso quando você sente o abraço, você se sente acolhido, quando você sente... Desculpa. Quando você sente, sabe, o carinho, a ajuda, o apoio, que não vem somente de Deus, mas vem de pessoas que Deus coloca, né, no seu caminho. Eu tenho 39 anos, meu nome é Jennifer, mas na internet muitos me conhecem por Jenny. E eu vivi muitas experiências com Deus. Servindo ao Senhor, servindo não, vamos lá. Que eu ouvi falar de Jesus, eu tinha 15 anos. Isso, 15 anos. Eu tinha ouvido falar de Jesus. 15 não, 14 anos, desculpa. Eu tinha 14 anos. E só que eu era adolescente, naquela época eu não sabia o que era intimidade com Deus, eu não sabia o que era experiência com Deus, eu não sabia o que era sentir aquele arrepio da presença do Espírito Santo, eu não sabia nada disso. Para mim era só ir na igreja e voltar para casa. Era como se fosse para colégio e voltar, entendeu? Mas eu entendi só depois o que era isso. Eu fiquei dos 14 aos 15 anos numa igreja. Mas depois disso eu me afastei durante 2 anos. 2 anos eu fiquei afastada do Senhor, da igreja, né? Do Senhor não, porque eu não estava ainda tendo aquela experiência que eu queria viver realmente, sabe? Igual tem um louvor que fala: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia o que era presença, o que era sentir esse calor, sentir o Senhor me sustentando. Eu não sabia, mas hoje eu entendo que naquele tempo o Senhor já cuidava de mim. Já cuidava de mim. Porque Ele me livrou de tantas coisas. Me tirou de tantas prisões, me tirou de tantas coisas que, se eu for contar aqui, eu levo muito tempo contando. Mas o que eu quero dizer? Eu fiquei 2 anos sem ir na igreja, né? Comecei a conhecer as coisas do mundo, porque eu não estava morando com meu pai, então eu comecei a conhecer tantas coisas, sabe? Axé, Bahia, porque eu fui morar na Bahia. E eu falei assim, meu Deus, que lugar lindo. Mas eu também fui confrontada. Fui confrontada nesses 2 anos que eu me afastei. Eu fui confrontada pelo Espírito Santo, por Deus, sabe? Se eu ia continuar naquela vida ou se eu ia me entregar. Aos 17 para o 18, eu voltei para os caminhos do Senhor.
Ainda não tinha tido uma experiência marcante, mas voltei. Comecei a frequentar a igreja de novo. Aí eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Eu comecei a ouvir coisas, sabe, que eu falava, meu Deus, o que é isso? E o tempo foi passando, chegando nos meus 20 anos, 21. E com meus 20 anos, 19 para 20 anos, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Sabe, numa beira de uma praia. Eu senti o Senhor me abraçando, sabe, e me chamando, sabe, de volta. De volta para a presença dele. Porque estar numa igreja não quer dizer que você está na presença do Pai. Você pode ir, entrar e sair, como qualquer outro lugar. Mas o Senhor estava me chamando para a presença dele. Ali eu chorei muito, muito mesmo, porque eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido naquele tempo, né? Porque depois eu vivi muitas outras. Aí eu entendi que não era só estar numa igreja, não era só estar no meio cristão, mas era viver na dependência do Senhor. Era viver experiências que eu nunca tinha vivido. Era sentir o Senhor abraçando, sentir o Senhor me acolhendo. Foi isso que eu vivi naquele dia. Eu lembro que foi um luau. A partir daquele dia, eu comecei a me dedicar mais à obra de Deus, a me dedicar mais às vidas. Os anos foram passando e eu fui tendo outras experiências. Mas em 2019 para 2020, o Senhor falou nitidamente comigo que eu precisava viver mais na dependência dele. Não que eu não vivia, mas o Senhor queria mais. Sabe quando o Senhor quer mais de você? Sabe quando você às vezes acostuma ficar naquele nível e você precisa de um nível maior, de experiência maior, de dedicação maior? Eu entendi. Aí o Senhor pediu para me firmar mais na sua palavra. Eu não sabia pelo que eu ia passar, mas o Senhor queria me preparar. Eu vivi muitas lutas na minha vida, desde nova. Mas sabe quando você nunca imagina que tem mais algo para acontecer na sua vida, que você ia viver aquilo? Hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu suportei. Como eu me mantive. Eu caí de joelhos, mas perante ao Senhor. Mas como eu me mantive na presença do Pai. Aí eu entendi que a minha força não era minha. A minha força vinha do Senhor. Hoje eu posso falar aqui de uma passagem de Daniel. Quando ele orava ao Senhor 3 dias, ele falava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele orava pela vida dele. Ele orava pelo povo. Ele estava se fortalecendo cada vez mais, porque as lutas, as tentações que ele vivia todos os dias, as lutas que ele vivia eram grandes. E se ele não tivesse uma intimidade com Deus, ele não suportaria. Daniel também era jovem. Tinha tudo para se desviar, para viver uma vida, sabe, de uns prazeres que não é prazeres. Aí eu comecei a entender e olhar para a palavra de uma forma diferente. Eu comecei a entender que a palavra não era um livro, como todos falam, simplesmente um livro que foi escrito por homens. Não. A palavra era o alimento que eu estava precisando, necessitando buscar mais. Era um alimento que me fortalece, que me vivifica. É um alimento que, se a gente não ir lá todos os dias comer desse alimento, gente, vou comer a palavra, não, é algo espiritual, entendeu? Se você não se alimentar da palavra, você não se mantém de pé. Você cai. E quantos têm caído por não se alimentar da palavra, por não buscar a palavra? E eu entendi
nesses 3 anos que vai fazer, quando Deus falou comigo, era que Ele queria que eu me fortalecesse mais para as lutas que estavam para vir. Eu não sei como está a sua vida, de você que está vendo esse vídeo, até onde esse vídeo vai, eu não sei. Vai até onde Deus quer. Mas eu não sei como você se encontra a sua vida espiritual com Deus. Eu não sei quantos anos você tem de igreja. Mas os anos de igreja não te faz mais forte. Mas a sua experiência com Deus, a sua intimidade com Deus te faz mais forte todos os dias. Porque quantas pessoas que estão 20, 30, 40 anos na igreja, mas no primeiro vento cai. No primeiro desafio cai. Eu vivi desafios na minha vida que eu vou te falar uma coisa. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui para falar com vocês. Eu só tenho 39 anos e já vivi tantas coisas que me fez entender que eu não posso, eu não tenho direito de viver sem a presença dele na minha vida. Sem ele na minha vida, eu não consigo, eu não tenho direito. Sabe? Porque quando ele morreu naquela cruz, não foi em vão. Tinha um propósito. Tem um propósito. Não foi só por mim, foi por você que está assistindo esse vídeo. Foi pela sua família. O Senhor não colocou uma classe de pessoas. Se era rico, pobre, não, ele morreu por todos nós. E tudo isso teve um processo. Tem um processo nas nossas vidas para que a gente entenda que a nossa vida sem ele não é nada. Então eu não sei como é que você se encontra hoje. Não sei o seu tempo de igreja. Não sei se você é cristão. Eu não sei se você serve a Deus de todo o seu coração. Mas uma coisa eu te digo. Viva experiências com Deus. Viva uma intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel falava com o Senhor com uma intimidade, com uma autoridade. Porque ele estava ali disposto a viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Ter experiências com Deus, você tem que ter intimidade. Para ouvir a voz do Senhor, você tem que ter intimidade. Como é que você vai ouvir a voz de alguém que você não tem intimidade? Assim é o nosso Pai. A gente ouve a voz do nosso pai, da nossa mãe. A gente ouve, às vezes, as brigas. Às vezes nós ouvimos os conselhos. Será que nós temos ouvido o conselho do nosso pai? Agora eu pergunto para você, não o nosso pai terrestre, mas o nosso pai espiritual. O nosso pai que nos criou, que nos formou. Será que nós temos ouvido os conselhos dele? As direções que eles têm nos dado? Que ele tem nos dado? Será que nós temos ouvido o que ele quer para nós? Temos que ter intimidade para ouvir a voz do Senhor. Temos que ter intimidade para sentir a presença dele. E para isso nós temos que se entregar. Nós temos que buscar, nós temos que viver aquilo que ele quer para cada um de nós. A palavra não é simplesmente uma palavra. A palavra é o nosso alimento. O nosso alimento espiritual. É ela que nos fortalece a viver todas as nossas lutas, que não é poucas. Mas se não for a palavra, você não permanece de pé. No primeiro vento você cai. Mas quando você fortalece sua vida na palavra, pode vir o vento que vier, você continua firmado no Senhor. Firme na rocha. Firme sua vida na rocha. Firme sua vida na presença do Pai. Nessa hora eu queria orar por você e agradecer por você ficar até agora, até nesse momento, até nesse último minutinho do vídeo, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Pai, muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos fortalecer todos os dias. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor enviar pessoas para falar conosco todos os dias.
Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Muito obrigada, Pai, por ser quem Tu és nas nossas vidas, esse Deus misericordioso, bondoso, amável, mas também ser um Deus que nos corrige e que nos mostra que sem a Tua direção nós andamos por caminhos errados, ó Pai. Então eu entrego a vida de quem está assistindo esse vídeo agora, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, despertar cada vez mais para viver uma intimidade com o Senhor, para viver a Tua palavra, para viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. E tem um louvor bem antigo que diz assim, ó: a Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes com sangue lavei. Esse louvor, ele fala de esconder, de guardar. Aí tem uma parte que fala assim, ó: meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus, não vejo minha vida sem Ti, Senhor. É isso que você tem que pensar todos os dias. Olha, desculpe os erros, mas foi de coração. Foi daquilo que o Senhor tocou para falar para vocês. E guarde a palavra do Senhor no seu coração, porque assim você não vai se desviar, porque assim você não vai cair, porque assim você vai continuar firme e forte no Senhor. Muito obrigada por todos, por ficarem até agora. Desculpem a minha voz, as tossas às vezes, o engasgo é porque eu tô com a voz, tô um pouquinho querendo ficar resfriada, mas é de coração grato por tudo que Deus tem feito. Amo vocês. Beijo, beijo, meus lindos.